e falar é sobre a questão da pessoa derrotada. É sobre como se fabrica um derrotado. O derrotado, na visão de todo mundo, na visão das pessoas, é aquela pessoa que ela acha que é vergonha perder, é vergonha tentar e não lograr o êxito. Tem pessoas que pensam isso, tem pessoas que pensam que se elas um dia tentarem algo e aquele algo não funcionar, que elas estão derrotadas, elas estão perdidas. Mas eu creio no derrotado no sentido do fim do processo. Aquela pessoa que foi derrotada na guerra que ela está travando, na guerra que ela está vislumbrando vencer para a sua vida. E muitas pessoas são derrotadas, meu querido, minha querida, porque essa pessoa ela age na sua vida como uma pessoa que tem anorexia. A pessoa tem anorexia e ela tem receio de alguma coisa. Ou, por exemplo, ela se vê de uma forma e, na verdade, ela é de outra. Por exemplo, a pessoa se vê gorda, mas ela é magra. Ela não é gorda. Então, ela se vendo gorda, ela não tem coragem de comer. Ela não tem coragem de receber o apetite. Então, assim, nós temos visto muitas pessoas. Pessoas que batalham e perdem, batalham e perdem, batalham e perdem. E perdem como? Por sugestão. Então, a primeira coisa que você tem que saber é quando você coloca na sua vida alguma coisa para fazer, que tipo de pessoa vai vir contra o seu projeto, contra aquilo que você colocou na sua mente fazer. Muitas pessoas, elas desistem antes de começar. Elas desistem antes de tentar. Outras tentam a primeira vez, mas logo vem a derrota, logo vem a destruição da sua vida. Por quê? Porque vem uma sugestão. E eu posso te mostrar muitas pessoas que, na palavra de Deus, se não tomasse uma posição na sua vida de continuar, teria sido derrotado. Então você não pode ser aquela pessoa que olha qualquer tipo de sugestão. Qualquer coisa que a pessoa fala, você acredita, e porque você acreditou naquilo, ou porque parece que tudo contribui, ou parece que tudo está contra você, você desiste. Então essa pessoa, nessa desistência, ela é o derrotado. Então o derrotado, meu irmão, para mim, é aquele que finaliza um processo em desvantagem ou desiste de um processo. Para mim, esse é o derrotado. Você veja só o que eu tenho para te dizer. A Bíblia relata de um profeta que disse para um rapaz que o ajudava, que o rapaz fosse ver lá fora, que ele já estava ouvindo o barulho, o rumor, da chuva. E o rapaz, ele foi a primeira vez. Repare que o rapaz, ele confiava naquilo que aquele homem, ele declarava. Confiava nele. Mas olha só o que acontece. O rapaz vai e volta, e o relatório é que não tem nenhuma nuvem no céu. Eu não vou ficar aqui fazendo ele ir e voltar 7 vezes, 8 vezes, 12 vezes. Eu não vou fazer. Para você ver, ele foi, voltou, não. Mas eu quero te dar uma informação, que depois de determinada vezes que ele foi, esse rapaz, ele volta com o quê? Com a informação correta, com a informação que o profeta queria, com aquilo que o profeta desejava ouvir. O menino, o rapaz, não desistiu, porque o profeta também não parou de enviar. Quantas vezes seria
seria o dia todo, uma semana inteira, semana e noite inteira, ele nunca ia parar de enviar o rapaz. O rapaz podia desistir, mas ele nunca. Eu vou te dar um outro exemplo. Eliseu deitou sobre o menino esquentou, mas não voltou à vida. Ele andou no quarto e deitou de novo. Se aquele menino não volta, ele ia passar a vida dele deitando em cima daquele cadáver. Porque derrotado não é aquele que não logra êxito na batalha. Derrotado é quem está em desvantagem no fim do processo. Você está entendendo? Então muitas pessoas, elas desistem. Por quê? Porque elas ouviram alguém dizer que aquilo que elas acreditavam não deu certo, não aconteceu. Só que aquele que acredita no que está desenvolvendo não escuta o que a pessoa está falando, o que a pessoa está dizendo que vai acontecer. Não, rapaz, você está vendo? Né? Quantas pessoas aparecem para dizer, está vendo que isso não dá certo? Não está vendo que isso é coisa de maluco? Como é que você vai pensar numa coisa? Eu me admiro você. E aquilo vem como um balde de água fria e faz a pessoa desistir. Então eu quero te dizer assim, talvez você fale assim, poxa, essa pregação ela não tem lógica, porque às vezes realmente a pessoa está olhando a coisa de uma maneira diferente, olhando a coisa com erro, ou está equivocada. Eu tenho um pensamento: aquilo que você não desiste, você vai conquistar. Se você não desistir, você vai conquistar. Eu tenho dentro de mim um pensamento assim, que se uma pessoa colocar na cabeça dela, na mente dela, que algo que ela está fazendo é muito difícil, é impossível, ela não vai chegar nem na metade. Mas se ela hoje colocar na mente dela, olha, meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou possa pensar, porque os caminhos dele são mais altos do que o meu, os pensamentos são mais altos, são melhores do que o meu. Deus vai te dar vitória. Eu quero ler um texto para você hoje. Esse texto está em Mateus 4 e ele diz assim, versículo 8, diz assim, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Uma outra coisa que acontece muito para que uma pessoa seja derrotada é que às vezes essa pessoa tem tudo na mão, mas vem uma outra pessoa e diz que ela não tem nada. A pessoa quer fazer você desprezar o que você tem em detrimento do que ela diz ter. E muitos são aqueles que são derrotados porque ouvem esse tipo de pessoa. O diabo, ele veio pessoalmente e tentou o Senhor Jesus dizendo o quê? Olha, eu te dou todos os reinos da terra. Mas quem era dono dos reinos da terra? Quem tinha propriedade daquilo? Assim é você. Você tem tudo, você é filho de Deus. Deus te deu a capacidade de você prosperar, ser abençoado, de você nunca desistir de um projeto. Então, o que acontece? Você não consegue acreditar nisso. Você não consegue confiar nisso. Por quê? Porque vem as desventuras, vem as palavras contrárias, e essas palavras, queridos, elas vêm do mal para a tua vida. Elas vêm para que você diminua a sua autoestima, e aí hoje você diz que algo é de Deus, amanhã já é outra coisa que é de Deus, já depois da manhã já é outra coisa que é de Deus, e a sua vida começa a andar em círculo, e você acha que é assim mesmo.
Não, é a vontade de Deus. Deus está me provando. Não é assim, meu irmão, que tem sido? E assim nós temos visto a fábrica dos fracassados, as fábricas dos derrotados. A igreja, ela tem sido uma fábrica de derrotados. Por quê? Porque a pessoa, ela não acredita em algo para poder passar por cima de qualquer situação. Você precisa passar por cima de qualquer situação para chegar à tua vitória. Então, o que eu quero te aconselhar? Quando uma pessoa, ela vier te dizer que você, e ela no teu rosto, ou sorrateiramente, ela disser para você que você está errado, ou que você deve desistir, ou que você deve mudar, a primeira coisa que você tem que fazer, que você precisa fazer, é parar e olhar a vida daquela pessoa. Olha para a vida dela. Olha o que essa pessoa tem produzido na sua vida. Olha se vale a pena você sair daquilo que você está acreditando, que você está confiando, que você está trabalhando, que você está lutando, para você ir em direção a uma pessoa, ao pensamento de uma pessoa dessa. Com certeza, meu amado, com certeza, querida, Deus, ele não faz coisas pela metade. Então eu quero te dizer que às vezes a pessoa está certa. Vê o profeta novo e o profeta velho. Saiu a ordem do Senhor, estava lá o profeta novo, trabalhando, cuidando do projeto que Deus deu a ele estava tendo êxitos, mas de repente ele parou para ouvir outra pessoa, e ali foi a sua ruína. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa ter uma fé surda. Uma coisa que eu falo há anos, a sua fé, ela tem que ser surda. Você precisa coabitar com a sua esposa, você precisa conviver com as pessoas que têm a mesma fé que você precisa interagir com a sociedade, mas você não pode deixar que essas coisas, essas pessoas façam a sua fé ouvir a dificuldade que está à sua volta. Porque quando a tua fé ouve a dificuldade que está à tua volta, que está te cercando, você passa a achar que tudo aquilo que você quer fazer é impossível. Quantas vezes, irmãos, eu tenho visto líderes, eu tenho visto membros, eu tenho visto oficiais que começam a esmorecer, começam a pensar diferente. Por quê? Porque se você não tem força, a tendência é você não querer não desejar fracassar sozinho. Essa é a tendência. A tendência é você ter alguém para conviver com o seu fracasso. Então hoje eu trago essa primeira mensagem para você, entendeu? Dessa noite, eu digo para você o seguinte: não seja um fracassado. Não olhe para quantas vezes você perdeu no processo que você está vivendo. Continue, confie, acredite. Se você não desistir, você vai vencer. Porque Jesus, ele resiste a Satanás, né? Resiste a Satanás. Eu quero te dizer que o profeta resiste à má notícia. O outro resiste ao cadáver que não quer ressuscitar. E todos eles chegaram no mesmo ponto. Eles chegaram à vitória. Então o vitorioso, ele é feito em cima daquilo que ele acredita. Esse homem que viu nuvem de chuva num céu de brigadeiro, ele venceu porque ele não desistiu. Porque se ele recebesse o primeiro relatório e dissesse, não é de Deus, não teria chovido. Se o outro deitou sobre a criança, sobre o jovenzinho, a criança, e a criança não voltou a viver e ele desistisse, talvez ele tivesse fracassado na sua fé. Se Jesus
deixasse Satanás mostrar para ele todos os reinos da terra, o que ele teria? Uma coroa sem cruz. Satanás simplesmente falou para ele: olha, você tem isso tudo para passar. Como que você pode saber que você vai conquistar? Não é melhor o que eu estou te oferecendo? Um atalhozinho para você receber essa coroa sem uma cruz de espinho? Mas o Senhor Jesus, ele disse, o que ele disse? Eu vou ler até para você. Ele disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Então, na verdade, o teu projeto, ele precisa ser um culto ao Senhor. E quando você presta um culto ao Senhor, você nunca desiste. Como que você vai desistir da sua fé, rapaz? A Bíblia, e só finalizando, eu digo para você que a Bíblia, ela mostra Abraão crendo contra a sua própria esperança. Então, quando a esperança de Abraão disse para ele: não dá, Abraão disse: pois eu creio mais do que a esperança que eu posso ter. E foi o pai da fé. Hoje você vive uma fé, porque aquele homem acreditou. Então não seja um derrotado. Não interessa quantas vezes o teu processo não deu certo. Não interessa quantas vezes você vai ter que começar de novo. Não interessa. O que interessa é o resultado final. Por isso, receba essa vitória na sua vida. Não seja um derrotado. Não seja um derrotado. Seja um vitorioso na presença.